colegas advogados, advogadas, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Meu nome é professor José Ailton Garcia, eu leciono processo civil em diversas universidades e leciono também direito administrativo. Eu me senti bastante compelido, bastante chamado a contribuir com algo neste momento tão difícil pelo qual nós passamos, pelo qual o nosso país, particularmente, está passando. E eu pensei, devo contribuir com algo, e com o quê? Ora, por que não contribuir com aquilo que é a minha expertise? A desapropriação. Eu trabalho na área há muitos anos, então eu montei a seguinte palestra: a desapropriação em tempo de pandemia. Para tratar desse assunto, primeiramente eu quero agradecer o honroso convite feito pelo Dr. Alexandre Luiz Mendonça Rolo, presidente da Comissão de Cultura e Eventos da Ordem dos Advogados, ao Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Ordem dos Advogados aqui de São Paulo, e a todo o pessoal, toda a equipe da Comissão de Cultura e Eventos, que montaram um excelente projeto. O projeto da OAB São Paulo Cultura com Você, no qual alguns palestrantes são convidados e apresentam, como vamos fazer hoje aqui, as suas palestras que ficam disponíveis a todos os colegas durante 24 horas, palestras que vão ficar disponíveis na forma online. Para que nós possamos aproveitar bem esse tempo, eu dividi o tema em 5 tópicos. O primeiro deles é a desapropriação. Então, eu vou explicar para aqueles que possam eventualmente se interessar por trabalhar nessa área, vou explicar acerca da desapropriação, acerca do conceito de desapropriação. Em seguida, vou trazer poucas palavras sobre a epidemia e a pandemia. Evidentemente, não somos da área de saúde, mas é fácil você lançar a mão dos conceitos de pandemia ou de epidemia. Vou trazer alguns conceitos aqui. À frente, vamos tratar sobre os fundamentos da desapropriação, os fundamentos autorizadores constitucionais e legais que autorizam a desapropriação para fins de pandemia ou de epidemia. A seguir, vamos avançar na desapropriação por necessidade pública, que é justamente aquela que baliza, que fundamenta a desapropriação para atender a população em época de epidemia. E, por fim, vamos tratar sobre a indenização. Como diz o nosso querido professor André Nakamura, a indenização em desapropriação, ela deve ser justa. Então, vamos começar com o item 1, conceito de desapropriação. Dentre os diversos doutrinadores especializados na área do direito administrativo que tratam do tema, eu preferi trabalhar com a professora Irene Patrícia Nohara, que na sua obra Curso de Direito Administrativo, ela traz um conceito bastante bom de se entender, de se compreender a matéria. A professora Nohara diz que a desapropriação é um ato administrativo de império vinculado, praticado pelo Estado ou por sua delegação, que consiste na retirada da propriedade mediante pagamento à vista ou parcelado.
Vamos estudar bem este conceito. É um ato administrativo de império, por quê? Porque o particular não pode se rebelar simplesmente contra esse ato da desapropriação. O Estado, ele avoca esse direito porque ele está representando toda a sociedade. Então, é um ato de império. E ele é vinculado porque o Estado não pode promover esse ato ao seu bel prazer. Mudou o político, mudou o prefeito, mudou o governador, ele vai lá e desapropria por sua simples vontade. Isso não. É vinculado porque ele tem que ser feito nos termos da lei. E a lei que melhor e mais completa, de forma mais completa, regulamenta esse tema é o Decreto-Lei 3365 de 1941, que foi aceito pela Constituição de 1988, né, que foi aceito na sua maior parte. É um ato praticado pelo Estado ou por sua delegação, porque o Estado não precisa necessariamente, né, promover esse ato. Aqui em São Paulo, nós vemos a CPTM, por exemplo, promover várias ações de desapropriação, porque ela é delegada do Estado nesse aspecto. E este ato administrativo de império vinculado, praticado pelo Estado por sua delegação, que consiste na retirada da propriedade, evidentemente, é mediante um pagamento, que poderá ser à vista ou parcelado, conforme a modalidade expropriatória. Continuando, né, vamos já para o item 2, né, pandemia. Vamos anteceder um pouquinho. Epidemia. Epidemia significa um surto de doença infecciosa, ou seja, é uma situação na qual a doença infecciosa ela vai contaminando as pessoas naquela localidade. E pandemia significa essa epidemia que foi disseminada por uma extensa região geográfica. Então, nós estamos vendo hoje que o Covid-19 é uma epidemia que virou pandemia, porque ela abrange praticamente a maioria dos 196 países que existem hoje no planeta Terra. Daí a palavra pandemia. Mas o Decreto-Lei 3365, ele autoriza a desapropriação por epidemia. E quais os fundamentos da desapropriação? São 3 os principais fundamentos: utilidade pública, interesse social e necessidade pública. Nós vamos tratar rapidamente de cada um deles para que você possa entender esses fundamentos que são, ao mesmo tempo, constitucionais e também legais. A utilidade pública. Ela ocorre quando a expropriação é conveniente para o poder público, embora não seja imprescindível. Por exemplo, abrir uma avenida, abrir uma estrada, construir uma ponte, avançar com as obras do metrô. Todas essas possibilidades, elas dizem respeito ao fundamento autorizador sob o rótulo utilidade pública. Depois nós temos o interesse social. A desapropriação por interesse social, ela reflete o que a sociedade local entende por bem comum. Ou seja, quando você vai construir ali o estádio do Corinthians e há uma desapropriação, é porque a sociedade naquele entorno, naquele momento, entende que isso é um interesse social. De outra forma, quando você vai construir moradias populares, habitacionais, é porque aquela sociedade, aquelas pessoas entendem que vai atender o interesse social daquele grupo específico de pessoas. Agora, a necessidade pública, que é realmente o que interessa aqui para nós, nesse momento, a desapropriação por epidemia, ela vem atender à necessidade pública.
O fundamento da necessidade pública é o mais importante aqui para o nosso tema. Para que você possa obter a desapropriação em tempo de pandemia, você tem que utilizar este fundamento, a necessidade pública. A necessidade pública ela surge quando o poder público defronta-se com uma situação urgente e inadiável, que é o caso hoje, né? Quem ia imaginar que uma população toda pudesse ser aí acometida deste vírus, né? Dessa doença infecto-contagiosa? Isso é uma necessidade premente, uma necessidade urgente. O professor André Ramos Tavares, na sua obra Direito Constitucional, ele, na minha opinião, é o que melhor define a necessidade pública, né? É essa situação urgente e inadiável. Se nós não tomarmos as providências, os cuidados devidos, em todas as áreas, as medidas sanitárias, e também lançando mão da desapropriação. Eu não tenho visto nos noticiários que os municípios, que os estados, mesmo que a União tenha promovido desapropriações. Entendo que, talvez por falta de um conhecimento técnico específico, não são todos os operadores do direito que entendem essa matéria, mas é uma oportunidade rica para o Estado, para o município, para a União, lançar mão deste instituto e executar, sim, a desapropriação por necessidade pública. Porque o Estado, através de todos os seus entes federados, a União, o Estado e o município, ela deve resolver essa situação urgente e inadiável. E por que não lançar mão da desapropriação? Agora vamos saber como é que o Estado, através dos seus entes federados, a própria União, o Estado-membro e o município, como eles levam ao público, levam à sociedade, esta informação acerca da desapropriação. Esta informação ela é levada para a sociedade através de uma declaração de utilidade pública. Por uma questão de semântica, o legislador do 3365, Decreto-Lei 3365 de 1941, optou pela palavra decreto, mas, na verdade, é uma declaração, porque o decreto, nesse caso, ele não basta por si só. Ele declara uma intenção de desapropriação que vai ser configurada mais à frente, uma vez atendidos todos os ditames legais. Vamos falar um pouco sobre os bens que podem ser objeto de desapropriação. O Decreto-Lei 3365 de 1941, no artigo 2º, caput, ele estabelece que todos os bens podem ser objeto de desapropriação, ou seja, coisas materiais ou coisas imateriais. Por exemplo, solo, subsolo, imóveis, móveis, serviços, documentos, remédios, equipamentos, etc. Ou seja, todo e qualquer bem que possa atender à necessidade pública. O professor Limonge de França, há algumas décadas atrás, ele escreveu que até o cadáver pode ser objeto de desapropriação. A doutrina não é uníssona nesse ponto. Vários doutrinadores entendem que o cadáver não pode ser objeto de desapropriação por não conter determinado valor econômico. E nesta seara, somente os objetos que contenham valor econômico poderiam ser objeto de desapropriação. Eu me alinho na
na parte da doutrina, como inaugurada por Limoges de França, é que o cadáver também pode ser objeto de desapropriação e que não necessariamente tenha a ver com o patrimônio. Nesse caso que nós estamos passando, por exemplo, nós estamos com uma epidemia, com uma pandemia, com um mal que assola o mundo, inclusive o nosso país. Entendo que o cadáver pode ser objeto de análise, de estudo, por uma via compulsória, mesmo que os seus familiares não permitam, né? Então, entendo que o Estado tem, sim, essa condição de fazer essa desapropriação. Agora, chegamos num ponto bastante interessante dessa palestra, né? A desapropriação em tempos de pandemia. Eu opto e imaginei contribuir, né, falando sobre a desapropriação, porque na desapropriação, diferente da Inquisição, a desapropriação nós temos imediatamente uma indenização. O Estado, ao desapropriar, ele vai pagar, né, e vai pagar o mais rapidamente possível, né? Então, na desapropriação, nós temos que aferir a justa indenização. Como eu já disse, o professor Nakamura tem um livro que fala só da justa indenização. Haverá um laudo pericial para que se apure a indenização. Esse laudo, obviamente, ele vai sofrer o crivo da dialética, né? Da dialética aristotélica. Então, alguém faz o laudo, o poder público, no caso, vai fazer o laudo, e a parte adversa, ou a pessoa que está sendo expropriada ou expropriando, pode apresentar um outro laudo para que se chegue num valor comum. A desapropriação pode ser feita por acordo extrajudicial. O Decreto-Lei 3365 de 41, no artigo 10, no caput, ele prevê essa modalidade de acordo extrajudicial. E a Lei 13.867 de 2009, que introduziu o artigo 10A no Decreto-Lei 3365, prevê também que a desapropriação pode ser feita mediante mediação, por mediação ou arbitragem, né? E deixando para desapropriação via judicial, lá estabelecida no artigo 14, como última ratio. Então, o poder público ele tem várias formas de promover a desapropriação e pagar o preço efetivo, né? Negociando isso, compondo isso com o cidadão que vai ter o seu bem expropriado. Podemos já chegar na conclusão dessa palestra, né? A ideia era que se trouxesse algo rápido, palatável, nesse novo formato de palestra. Então, eu quero concluir que é possível, sim, a desapropriação em tempo de pandemia, sob o fundamento da necessidade pública. Fundamento esse esculpido no Decreto-Lei 3365 de 1941, no artigo 5º, na sua linha C, que estabelece desapropriação por socorro público em caso de calamidade. A desapropriação, concluindo, é a retirada da propriedade mediante pagamento, e quero dizer também que no Brasil nós temos 5.570 municípios, e somente em São Paulo nós temos 645 municípios, dados do IBGE. Entendo eu que é hoje uma grande oportunidade para que os entes federados, tanto a União, quanto o Estado-membro,
quanto os municípios, através de seus líderes, possam promover uma ampla reforma no sistema de saúde, no sistema sanitário, por todo o país, usando a desapropriação. Ao mesmo tempo, nós estaremos levando o socorro necessário para que as pessoas se libertem desse mal que assola o nosso país, essa epidemia. E, por um outro lado, estaremos também movimentando a economia. Entendo, então, que a desapropriação é um excelente instrumento. Espero poder ter sido útil trazendo estas informações. Agradeço pela atenção de todos vocês e, mais uma vez, pela oportunidade de ter participado aqui do projeto OAB Cultura com você. Estou disponibilizando o meu contato pelo e-mail, pelo Face. Caso haja alguma dúvida, alguém queira mandar alguma mensagem, fazer algum questionamento, será uma satisfação poder atender. Muito obrigado.